Oi, você já percebeu que o ritmo que nós vivemos hoje na sociedade é um ritmo não natural, é um ritmo que não nos permite viver os processos. Na verdade, processar as situações que acontecem na vida. É um ritmo tão acelerado, né? Tão voltado a entrega, a um sucesso que está relacionado a ter, entregar, né? Que não nos permite viver as coisas mais profundas, que não nos permite, às vezes, muitas vezes, perceber o que a gente está sentindo, perceber a si mesmo, perceber as nossas necessidades, perceber a nossa voz interior e nos conectarmos com o que a gente realmente é, com a nossa voz interna, com as necessidades do nosso corpo. Então a gente atropela, né, as mensagens, o que o nosso corpo está sentindo. Muitas vezes a gente está tão desconectado do que o nosso corpo está passando para gente, seja de emoções, seja de necessidades realmente físicas, né? E a nossa voz interior, essa voz do que é a gente nessa grandeza do que a gente é, né? A gente muitas vezes vive para fazer as coisas, que é uma sociedade muito mental, né? E aí se a gente para pensar nisso, é, a gente vê né, dá para ver os altos índices de doenças, de questões de falta de saúde mental, porque é uma sociedade que vive, né, sem corpo, sem emoções, sem espiritualidade, na maior parte das pessoas num mental, sem entender, na verdade, a sua mente, sem integrar a sua mente às demais partes do que a gente é. E essa mente não aguenta, né? Hoje eu fiz rapidamente assim um, um chazinho de camomila e coloquei uma compressazinha assim nos meus olhos de camomila, fiquei com o olhinho fechado assim, foram 5 minutos. E me trouxe uma tranquilidade tão incrível, né? Uma coisa tão simples e que traz uma calma, uma conexão, né? Tão incrível. É, E aí, naquele momento que eu fiquei ali, por 5 minutos, né? Eu já tenho esse conhecimento, mas me veio muito forte de também falar, é uma sociedade com muito estímulo, né? Então a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem as telas, né, digitais, então a gente está o tempo inteiro ali vendo telas, um monte de coisa, né? Com muito barulho, né? Barulho do congestionamento, as pessoas às vezes muito barulhentas, a gente é uma sociedade que não foi ensinada a preservar e ficar muitas vezes no silêncio. Claro que essa questão de estar para fora, de viver as coisas, barulhos, estímulos é importante, mas a gente vive muito mais esse para fora, esse excesso de estímulo, excesso de coisas, excesso de pessoas, excesso de raciocínio, né? As telas que exigem muito do nosso cérebro, tudo isso exige muito do nosso processamento mental, né? A gente também tem a sensibilidade de perceber sentimentos das outras pessoas, de perceber a energia das outras pessoas e a gente não sabe lidar com isso. Então, coitada do nosso cérebro, é uma potência muito grande, mas se a gente não sabe lidar com essa potência, a gente realmente, né? E se a gente não sabe integrar as outras partes do que a gente é, entender o que as outras, né, e atender as necessidades e estar conectado com esse todo do que a gente é, por isso que eu trabalho com o desenvolvimento integral, para que a gente possa entender a nossa parte maior, energética, intuitiva, ligada ao cosmo, né, ligado ao todo, a nossa mente e saber usar a mente para as melhores coisas, né, e que ela não adoeça, como também das nossas emoções dentro do nosso corpo. Então, hoje eu queria trazer essa reflexão, né, sobre essa questão de gente, mesmo numa sociedade acelerada, né, que sociedade é
conjunto de pessoas, é possível a gente decidir não seguir esse ritmo acelerado. É possível a gente, no meio do caos, encontrar a nossa paz, né? Conseguir não seguir a boiada, mas encontrar o seu próprio centro, encontrar o seu ritmo, que é o ritmo natural. Porque é muito comum quando você vai encontrando um ritmo natural e fazendo as coisas uma coisa a cada vez, falando mais calmo, respirando mais profundamente. Eu já tive em situações de ter pessoas que gostam muito, mas já tive em situações de pessoas que se acomodaram. Ai, você é muito devagar, você fala muito calma, né? Porque aquela pessoa que acha que tá no pique é fazer todas as coisas, nananana. E ao longo do tempo eu fui descobrindo que não é isso. Inclusive nós temos estudos, né? Quando a gente faz uma coisa de cada vez, quando a gente faz uma coisa com tranquilidade, não é ser lerdo, mas é estar conectado com o ritmo natural das coisas, a gente tem mais saúde, a gente consegue fazer muito mais, né? Muito mais, tanto em quantidade quanto em qualidade. Porque tem pessoas que ali acham que estão fazendo tanta coisa e por fim ou tá fazendo errado, ou não tá fazendo, ou tá ali numa aceleração tão grande que coitado desse coração, coitada desse corpo, coitada dessa mente nesse ritmo tão maluco. Então, que a gente possa perceber que existe um ritmo natural. E quando a gente se conecta a esse ritmo que é natural, a gente passa a ter muito mais desenvolvimento e muito mais bem-estar e saúde. Se fez sentido para você, compartilha com quem você acha que pode ajudar e se não fez também, tudo bem. Um ótimo dia.